detectar sintomas. Exige olhar para a base. Pessoas por meio da inovação da ciência e da capacitação constante. Acreditamos que o conhecimento é uma das sementes mais importantes para transformar a prática clínica e ampliar o olhar para o corpo humano. No circuito Semear, cada encontro, cada conversa e cada aula, cada palestra são oportunidades de plantar novas ideias, fortalecer conexões e cultivar uma saúde mais consciente, avançada e personalizada. Hoje reunimos aqui profissionais que compartilham conosco esse mesmo compromisso, o de olhar para a saúde feminina com profundidade, sensibilidade e embasamento, construindo caminhos mais integrativos para esse cuidado. Convidamos agora vocês para assistir o vídeo de apresentação desse projeto, que é especial, aliás, que é muito especial para nós. Semear é acreditar que toda transformação verdadeira começa na base. Começa no conhecimento que prepara o terreno, na escolha certa dos ativos que nutrem, equilibram e potencializam, na união entre ciência, experiência e propósito para cultivar saúde de forma profunda e duradoura. O corpo humano carrega um potencial extraordinário. Mas todo potencial precisa de substrato, precisa de direção, precisa de cuidado, precisa de conhecimento. É por isso que nasce o projeto Semear. Um circuito de experiências e informação criado para conectar profissionais da saúde. Há conteúdos relevantes, nomes de referência e discussões que ampliam o olhar sobre saúde, performance, equilíbrio e longevidade. Aqui, cada encontro é uma semente. Cada troca é um passo em direção a uma prática mais consciente, mais atual e mais transformadora. Cada conhecimento compartilhado se torna base para decisões mais seguras, condutas mais completas e resultados mais consistentes. Projeto Semear. Semear hoje o que transforma a saúde de amanhã. Então, semeamos sempre conhecimento. E para que esses encontros aconteçam, contamos com parceiros que acreditam nos nossos também objetivos, que caminham ao nosso lado nessa missão. Por isso, agradecemos os parceiros Fagron, que vai ter uma palavra, e o Laboratório Pasteur, que está conosco sempre, e os convidamos para se apresentarem a vocês. Fernanda. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, sou executiva comercial do Laboratório Pasteur e gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse evento, que sem dúvida vai contribuir muito com o conhecimento e troca de informações. É um prazer estar aqui representando o laboratório, que há 43 anos é referência na região, justamente por entregar aos nossos parceiros e pacientes qualidade, agilidade e confiança em todos os nossos processos. Eu acho que é importantíssimo destacar que hoje o laboratório ele conta com um setor técnico próprio e que 90% da nossa rotina ela é realizada dentro de casa. 90% dos nossos exames também são realizados a liberação dos resultados em 24 horas, o que contribui muito para uma abordagem médica muito mais rápida e eficiente. Todos os exames, que a doutora irá abordar aqui são realizados no laboratório. E caso vocês tenham qualquer dúvida ou sugestão, nós estamos à disposição para esclarecê-las ao final do evento. Eu agradeço a atenção de todos e um ótimo evento para todos. Obrigada.
Juliana. Pode compartilhar. Boa noite, gente. Meu nome é Juliana, eu sou farmacêutica e farmacologista, trabalho na Fagron, sou do time de P&D, então muitos dos ativos que a Farmavida trabalha, que a doutora vai abordar, né? Nós que estudamos, que fomos a fundo aí na molécula, na padronização dos extratos e trouxemos. Então, obrigada. Então, quem é a Fagron? A Fagron é uma empresa holandesa, tá, que está aí no mercado desde 1990 e desde 2010 no Brasil. Então, a gente está em mais de 40 países, 3 continentes. A gente está falando aí de um time, né, que trabalha muito junto, apesar de estarmos no Brasil, a gente tem muita interface com as unidades de fora. Então, são mais de 5.100 colaboradores e contemplando mais de 300 mil clientes. Falando um pouco de Latam, nós estamos presentes no México, na Colômbia e no Brasil nós somos em 9 unidades. Dessas 9 unidades, a gente contempla testes genéticos, embalagens, padronização de embalagem e os próprios ativos. A Fagron Brasil, como é que ela está dividida? Nós somos 81 colaboradores, 25% são de profissionais da saúde, entre biomédicos, médicos veterinários, farmacêuticos. Nosso time de visitação é inteirinho, né, feito de farmacêuticos. Então, elas realmente levam a informação completa quando fazem a visitação, tanto na farmácia quanto a vocês prescritores. 91% de engajamento e 4 canais. Nós somos farma, indústria, hospitais e VET. Aqui a VET eu sou responsável por essa área. A Fagron ela é especialista em saúde da mulher e isso contempla sexualidade, isso contempla saúde de pele e hoje a gente fala muito sobre isso, principalmente quando a gente fala dos análogos de GLP-1, então está muito em alta, o manejo da dor, cabelos e unhas. Nosso slogan, né, que a gente leva para todo lugar, é We for Her, que é a solução completa para a saúde da mulher. Esses são os nossos valores, onde a qualidade está no centro de tudo que a gente faz. E falando em qualidade, nós temos uma planta muito grande em Anápolis, Goiás, que é por onde chegam todas as importações e ali são feitos todos os testes. Então, dificilmente a gente tem um caso de, por exemplo, chegar na Farmavida um produto que, de repente, vai fazer uma análise e ele dá reprovado. Por quê? Todas as matérias-primas param antes em Anápolis. Então, ali a gente tem um laboratório completo de controle de qualidade, expedição, né? Então, a gente preza muito por isso. Além, né, de prezar muito pelos estudos. Então, nós temos 2 produtos, que é o Cirspend, que é um agente suspensor, e o Pentravan, que é um creme transdérmico, todos eles com muitos estudos. O Cirspend, mais de 374, e o Pentravan, mais de 70 estudos. Então, a gente preza não só pela qualidade da matéria-prima, como também pela comprovação da eficácia desses produtos que a gente traz. Então, essa é o primeiro passo para a gente desenvolver um produto, é saber se ele tem a comprovação de eficácia. Esse, a gente fecha, né, juntos nós criamos o futuro da medicina personalizada. E nós não fazemos isso sozinhos. Nós fazemos juntos com as farmácias de manipulação, junto com a Farmavida e junto com vocês, fechando todos os pontos. Um ótimo evento para vocês. Muito obrigada. Juliana, obrigada. E a gente não fala o futuro personalizado, porque nós já estamos, né, gente? Eu acho que nós somos individuais e é muito forte já, né, essa cultura da personalização. Mas vamos dar sequência. Não esqueçam de preencher isso aqui, viu? Tá? Daqui a pouquinho todo mundo passa pegando já aqui as opções de cada um, tá bom? Para o jantar logo mais. Bom,
Então, vamos dar início aos momentos mais aguardados, momento de aprendizado, troca de conhecimento. Gente, aproveitem o networking, que isso é muito importante, tá? E o aprofundamento científico. E para conduzir essa aula de hoje, eu falo que é mais do que uma palestra, é uma aula de grande relevância para a nossa prática clínica. Temos a honra de receber a doutora Priscila, ginecologista, que é a nossa palestrante de hoje, especialista em saúde da mulher 40+, menopausa e climatério, que irá abordar o tema fogachos e neuroinflamação, uma abordagem integrativa que une suplementos à terapia hormonal segura, que é um assunto que está presente mais do que nunca no nosso dia a dia. Então, longevidade, qualidade de vida principalmente feminina e, sobretudo, cuidado individualizado. Então, que seja uma aula que nos acrescente, que nos... a gente pode fazer pergunta depois, né, doutora? Né? E que nos traga a oportunidade de ampliar o olhar, fortalecer condutas e semear conhecimento por uma saúde, uma medicina integral para os nossos pacientes. Seja muito bem-vinda, a aula é sua. Muito obrigada, boa noite, boa noite. A luz não me deixa ver todos vocês direito, mas vocês podem fazer perguntas durante também, eu não me incomodo não tenho essa coisa de interromper no meio, então se quiserem parar no meio também está tudo bem. Vamos lá, vamos começar. Mas antes eu queria agradecer a... Como é que é o nome dela? Eunice, da farmácia... Como é que é o nome da farmácia, gente? Me deu um branco agora, me deu um brain fog aqui. Como é que é o nome? Farmavida. Eu estou brincando, fiz essa brincadeirinha inicial, porque é algo muito constrangedor quando acontece. Porque a verdade é que as pacientes chegam no consultório, às vezes, falando que tem vergonha de falar em público, que às vezes não querem mais ir em reuniões, que estão passando vergonha na frente das amigas, dos familiares, que isso está atrapalhando o trabalho delas. E a gente, às vezes, acha que isso é uma bobeira, né? Que a alteração cognitiva, ou que as ondas de calor, e que esses sintomas são coisas simples, mas não são detalhes, né? Não são pequenos detalhes. Então, a gente tem que começar realmente a olhar para isso de uma maneira diferente. E durante muito tempo, né, eu vou começar logo com dados que eu acho que são muito relevantes. Quando a gente vai olhar os números, a gente vê que 2/3 dos pacientes com doença de Alzheimer são mulheres. E 2/3 é um número bem considerável. Durante muito tempo, a gente acreditou que esse número era mais elevado porque as mulheres envelheciam mais, porque viviam mais do que os homens. Mas o que a ciência mostrou é que, ajustando para a idade, não, os números permanecem assim. Então, não é uma questão de envelhecimento. A mulher tem mais Alzheimer porque ela envelhece mais. Não, porque quando comparado com os homens e ajustada a idade, ainda assim as mulheres têm mais Alzheimer. E aí vem aquela pergunta, né? O que será que está acontecendo no cérebro dessa mulher, né, no cérebro feminino ao longo da vida, que pode aumentar essa vulnerabilidade? Durante muito tempo, a gente olhou para a menopausa como um evento ovariano. Menopausa é igual a falência de ovário, né, diminuição de folículos, redução hormonal, menopausa. Mas hoje a gente já começa a entender que não é bem assim. Que a menopausa, na verdade, é uma transição neuroendócrina e cardiometabólica, que mais do que os ovários, em paralelo, o cérebro está sendo afetado, na verdade, todo o metabolismo. E alguns estudos, inclusive, comentam que o que será que vem primeiro? Será que começa no cérebro ou será que começa no ovário? A verdade é que a gente não tem nem essa resposta. Para muitas doenças, na verdade, né? O que vem primeiro? A inflamação ou a diabetes? A alteração cardiovascular? As doenças crônicas, elas se misturam e a gente, às vezes, não sabe nem por onde tudo começou. E na menopausa não é diferente. O fato é que o que está acontecendo no ovário também está acontecendo no cérebro feminino. E quando a gente olha para os exames de neuroimagem, um PET scan, uma ressonância magnética cerebral, e avalia o cérebro da mulher nessa transição,
é que a gente começa a ver que é real. Não é só uma memóriazinha ruim, não é só coisa da nossa cabeça. Estruturalmente está acontecendo uma alteração no cérebro dessa mulher. Eu não sei quantos conhecem a Lisa Mosconi, que é uma das maiores, uma das grandes estudiosas do cérebro feminino, escreveu aquele livro O Cérebro e a Menopausa, sensacional, né, muito bom. E esse é um dos estudos dela, onde foi a primeira pessoa a avaliar com ressonância magnética e acompanhar ao longo do tempo o que acontecia no cérebro das mulheres. E o que a gente vê é que diversas áreas, e principalmente as relacionadas com a memória, com a cognição, com a conectividade cerebral, com a troca de informações, elas são afetadas e a gente começa a observar que elas diminuem de volume. Olha aqui na pré-menopausa, peri e pós-menopausa. Então, o volume cerebral começa a diminuir em diversas áreas. Quantidade de neurônios, a quantidade de conexões. Aqui também, no pré-cúneus, aqui é o giro temporal inferior, no pré-cúneus tem uma recuperaçãozinha na pós-menopausa. E vocês vão ver que realmente, depois de um tempo, elas param de se queixar. Porque a perimenopausa é o período mais difícil, essa transição. E é o que às vezes a gente menos dá valor. Porque ela não está na menopausa ainda. Mas para o cérebro é a pior fase definitivamente. Quando a gente olha aqui outras regiões, ó, o volume geral cerebral anterior, tá vendo? Vai diminuindo. A mulher perde massa cinzenta, massa branca, perde neurônio, perde conexão. Então, não é simplesmente queda hormonal. Está acontecendo alguma coisa maior no corpo inteiro, inclusive no cérebro dessa mulher. Esse daqui é um slide que mostra uma imagem do metabolismo. O que começa a acontecer? O cérebro da mulher começa a passar por um hipometabolismo. Ele começa a não conseguir usar a glicose como fonte de energia. E o cérebro, ele usa basicamente a glicose como fonte de energia. Você imagina a crise energética que passa o cérebro quando ele diminui de volume e não consegue mais usar a glicose adequadamente. E isso faz com que, tentando compensar essa dificuldade metabólica de glicose, aumente o fluxo cerebral. Então, você tem algumas áreas, né, onde a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo e um hipometabolismo, né? Então, tentando compensar, essa vascularização cerebral acaba aumentando durante essa fase. E imagina viver sem glicose, né? Então, a gente vê aqui o metabolismo caindo, né? E depois, olha que interessante, que é uma compensação na pós-menopausa. Tá vendo a perimenopausa aqui embaixo? Uma queda importante. E no pós, existe uma compensação. Porque, literalmente, o cérebro precisa se adaptar. Ele precisa se adaptar para sobreviver e para ela continuar funcionando normalmente. Então, a parte metabólica e vascular, né, a vascularização aumenta e consegue fazer uma compensação. Ainda assim, essa compensação ela não é fácil e ela vem junto com a produção aumentada de radicais livres, porque não tem jeito, não tenho glicose, começo a ter deficiência local e começo a queimar outras coisas e usar a gordura como fonte, produzir mais radical livre, ter deficiência, crise energética mitocondrial. E acaba levando a uma neuroinflamação, que a gente vai ver melhor ali. Nesse slide, a gente compara, né, com os homens, pós, peri e pré-menopausa, para ver, né, se isso realmente era só do envelhecimento ou se é realmente algo relacionado ao cérebro feminino. E sim, a alteração ela é no cérebro feminino e os homens não passam por isso. Sortudos eles, né? Vai fazer o quê? A gente se lasca do início ao fim, né? Tudo bem. Então, quando a gente pensa também nos fogachos, apesar do fogacho ser um sintoma periférico, na verdade, esse fogacho ele não está começando na parte cardiovascular. Ele está começando no cérebro, nesse cérebro. O que a gente vê na pele é uma resposta final de uma rede central de termorregulação que está mais sensível durante a menopausa. A termorregulação ela acontece no hipotálamo. E esse termostato central regula a vasodilatação e está passando por uma transformação e por uma crise energética. Então, eventualmente, não chega a glicose lá, crise, isso aqui para de funcionar, fogacho. Né? Então, não é, o fogacho, ele é um evento que começa no cérebro. Né? Ele tem um componente, é neurovascular. Ele é vascular ou ele é cerebral? Ele é
ambos, né? Ele é um componente cerebral central inicial, por essa ativação hipotalâmica, né, que desencadeia toda essa resposta. E é interessante que alguns estudos mostram que antes do fogacho, você consegue ver, precedendo no eletroencefalograma, alterações antes do fogacho. Então, realmente mostrando que a alteração cerebral precede o sintoma vascular. E aí depois, sim, vem a vasodilatação, o aumento do fluxo sanguíneo, a sudorese. A resposta final é o fogacho, e não a origem, mostrando a importância aí do cérebro nesse processo. E aqui é um resumo de tudo que está acontecendo ao longo do tempo. Olha que interessante. Então, a gente tem uma queda do metabolismo de glicose cerebral, aqui, tá vendo? Uma queda do metabolismo cerebral, uma queda da matéria branca, das conexões cerebrais, tá vendo? E a gente tem uma queda inicial da matéria cinzenta, mas ela é compensada de volume depois. A gente tem um aumento do fluxo cerebral para tentar compensar, né, essa queda do metabolismo de glicose. Em compensação, essa tentativa de compensar essa queda metabólica vai aumentar a produção de ATP, mas vai aumentar também o depósito de beta-amiloide, pela tentativa de compensação e liberação de muito radical livre durante o processo. Então, a menopausa não é um evento reprodutivo, mas é uma transição neuroendócrina que remodela o cérebro com 3 processos em paralelo. Uma remodelação estrutural, uma mudança metabólica energética e uma resposta compensatória neurovascular e mitocondrial. E essas mudanças ajudam a gente a entender essa janela, né, de vulnerabilidade de adaptação do cérebro feminino no meio da vida. Como eu falei, a gente ainda olha muito para menopausa, né? E a perimenopausa, que para o cérebro é o pior momento, às vezes fica um pouco esquecida, porque ela ainda menstrua, porque os hormônios ainda estão normais. Então, a gente às vezes desvaloriza essas queixas. E o que a gente vê no consultório é isso. Minha memória está péssima, tenho certeza que a gente já recebeu alguma mulher se queixando disso. E o problema é que, normalmente nessa fase, a mulher está vivendo um furacão na vida do lado de fora, né? 40 e pouco é mudança na vida como um todo. Então, às vezes os filhos estão maiores, ou algumas estão tendo filhos, estão mudando de trabalho, a vida está mudando, comprou um imóvel, está começando um negócio. Eu tenho pacientes que estão montando consultório, que estão trocando de profissão, e aí a gente acha que a culpa é o que está do lado de fora. Ah, não, é a vida. É a vida que está difícil, é que você está sobrecarregada. Tudo bem, a vida está sobrecarregada, mas ela poderia estar lidando com isso melhor se ela estivesse melhor. Né? É claro que a gente tem que valorizar o que está fora, mas a gente tem que olhar também para o que está acontecendo dentro, né? Não desvalorizar isso daí. É isso, não consigo me concentrar, parece que não dou conta dos processos que eu sempre dei, poxa vida, mas eu sempre fiz tal coisa. E o mercado, para mulheres 40 a mais, a mulher 40 a mais hoje está no auge profissional, mas o mercado não quer saber, se ela não der conta, vai perder, né? Então, o sistema nervoso central ele é lotado de receptores estrogênicos dentro das mitocôndrias. O estrogênio controla processos de memória, função cognitiva, através desse suprimento de energia. O estrogênio tem um impacto direto no metabolismo mitocondrial e no envelhecimento. E ele tem esse papel antioxidante também. Quando a gente olha para dentro da mitocôndria, a gente vê que o estrogênio aqui, ó, o estrogênio, ele age diretamente dentro de receptores que melhoram a cadeia transportadora de elétrons, que melhoram o fluxo do cálcio, que impedem a morte celular aqui do citocromo C, que agem dentro do núcleo, aumentando a transcrição de mitocôndrias. Aqui embaixo, ó, melhora radicais, reduz, né? Bloqueia aqui radicais livres, melhora sódio, superóxido de mutase. Ou seja, o estrogênio age dentro da mitocôndria, regulando essa parte energética. Toda a energia começa com o estímulo do estrogênio. Então, aumenta a expressão mitocondrial, estresse oxidativo, diminui anti-apoptótico, diminui o estresse oxidativo. Então, a falta do estrogênio diminui a cadeia transportadora de elétrons, potencial de membrana, a superóxido de mutase e manganês, né, a sódio, diminui as sirtuínas, aumenta as espécies reativas de oxigênio, ou seja, menopausa cansa o cérebro, cansa o corpo. A mulher vai ficar mais cansada do que a média.
Sim, e ela não está brincando. O metabolismo cerebral muda e o metabolismo como um todo muda. Então, o envelhecimento cansa, falta de energia, acúmulo de gordura, tudo isso acontece, né? A mitocôndria é essa organela que é responsável por pegar os substratos e transformar em energia. Ela é o centro do nosso metabolismo, né? E quando ela falha, a gente tem aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. O oxigênio, 80% a 95%, é usado na mitocôndria. Então, é ali que a gente produz espécies reativas de oxigênio, né? Quando a gente tem um desbalanço da mitocôndria, a gente vai ter mais inflamação crônica e tudo ligado, né? Todas as doenças relacionadas à inflamação crônica. Aqui são alguns estudos mostrando, né, a importância da mitocôndria na degeneração cerebral, nas patologias relacionadas à idade, na demência e na vulnerabilidade. Como está tudo conectado, né? As coisas estão muito interligadas. E é isso, né? O cérebro ele só pesa 2% do peso corporal, mas ele gasta 20% de energia. Então, essa crise energética, né, essa desregulação da homeostase vai favorecer a todos esses distúrbios neurodegenerativos. E a mitocôndria está relacionada com isso e com o estresse oxidativo. Aqui são alguns estudos, depois vocês podem ver com mais calma. O ser do sexo feminino é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer depois da idade avançada. Então, o primeiro fator de risco é a idade, o segundo fator de risco é ser mulher. Tamanha a importância do estrogênio, desse hipometabolismo de glicose no cérebro. Então, o que a gente vê é uma queda do estrogênio, que leva a uma crise bioenergética, que leva a um estresse oxidativo, que vai levar a neuroinflamação e que vai levar a todos os sintomas. E a gente pode ajudar essa mulher agindo em qualquer uma dessas camadas aqui. Então, a gente pode agir na neuroinflamação, no estresse oxidativo, na melhorar a energia ou melhorar o estrogênio. A gente pode começar, por exemplo, desinflamando, tratando o terreno biológico, né? E a gente sabe que a inflamação de baixo grau é o principal fator das doenças crônicas não transmissíveis. E uma substância que vem crescendo, né, como uma ferramenta anti-inflamatória potente é a cúrcuma. Aqui a gente vê os estudos sobre a cúrcuma, né, ao longo do tempo. Então, a partir dos anos 2000 e alguma coisa ali, 2010, a gente teve um aumento absurdo no estudo da cúrcuma como um potente anti-inflamatório para as doenças humanas. E temos muitos estudos mostrando que realmente, para a saúde da mulher, é um potente agente anti-inflamatório para a SOP, para a dismenorreia, para endometriose, para doenças neurológicas, né, do cérebro. Aqui mais estudos mostrando isso, para tireoide, para longevidade, como anti-aging. E aí a gente tem o Curcufen, que é o produto da Fagron. Porque o que a gente tem? A cúrcuma, o grande problema é a gente conseguir fazer ela chegar onde a gente quer, né? Ter a concentração e a dose adequada. Ah, que legal, a cúrcuma é excelente, mas e aí? A gente consegue chegar até lá? Né? E aí o Curcufen trouxe essa tecnologia que faz com que a gente consiga chegar e trazer esse equilíbrio, eixo cérebro, coração e sistema endócrino feminino. Ela tem, o Curcufen tem 35% de curcuminoides, que é o que interessa mais a gente, né? E tem muitos estudos, benefício em diversas patologias, comprovação de eficácia, seguro, não tóxico, e tem uma tecnologia diferenciada aí. Aqui esse estudo mostra a biodisponibilidade dos curcuminoides comparado com a cúrcuma padrão. E olha só que interessante. A biodisponibilidade, essa aqui é a linha comum, ó, dos curcuminoides. Tá vendo? E essa daqui é do Curcufen. Não dá nem para ver, né, a linha aqui embaixo. Mas a biodisponibilidade é plasmática, é 25 vezes superior, uma absorção lenta, com alto percentual de curcuminoides livres e permanece no sangue por muito mais do que 12 horas. Então, é o que a gente estava querendo. E o que eu acho mais legal é para o cérebro, porque a biodisponibilidade cerebral é muito alta. Então, tem um papel ali neuroprotetor, tem um papel para prevenção de Alzheimer, para brain fog, para redução de estresse, mas por ser um anti-inflamatório, também tem uma proteção cardiovascular, por redução da inflamação, e para a saúde endócrina como um todo. E o que mais mata as mulheres na menopausa é a doença cardiovascular, a gente já sabe disso. Então, é muito interessante
porque as duas principais questões da mulher da menopausa, cérebro, ossos e coração, a gente consegue duas resolver ali. E o Curcufen tem a possibilidade de atravessar a barreira hematoencefálica e ter uma distribuição tecidual muito alta. Olha só que interessante, para o cérebro. Olha aqui. Ela atravessa a barreira hematoencefálica, chega nos tecidos cerebrais em 8 horas. Permanece lá, mas também chega no rim, no baço, no intestino, no coração. A outra curva nem dá para ver direito aqui, de tão pequenininha. No intestino dá para ver um pouquinho aqui. Olha aqui, 347 vezes mais biodisponibilidade no cérebro. 55 vezes mais de biodisponibilidade no coração e 25 vezes mais biodisponibilidade no plasma. E aí a gente às vezes vê muitas pessoas falando sobre mas suplemento, fitoterápico, não tem estudo bom, não serve para nada, nananã. É porque às vezes não está uma concentração eficaz, não está chegando no tecido. Não é algo simples. A gente sabe da ação biológica, mas a gente tem que conseguir fazer chegar aonde a gente quer. E isso faz toda a diferença para a gente ver o resultado, inclusive para paciente. Né? Então, não dá para a gente ignorar que precisa de algo a mais para o conhecimento que a gente tem chegue nessa paciente de forma a trazer resultado. E com isso a gente consegue fazer uma dose muito menor, né? Porque 35 miligramas já tem 12 miligramas de curcuminoide, é um produto 25 vezes mais biodisponível em média, né? E segura até a dose de 1.000 miligramas por dia. Comparado com a cúrcuma longa, que seria 300 miligramas, a gente vai passar 35, 450. Então, a gente consegue reduzir muito mais a concentração, mesclar e juntar com outros ativos. Então, você consegue oferecer uma boa de biodisponibilidade com uma concentração baixa e, de repente, até poder usar outros ativos, não ficar aqueles 300 cápsulas, né? Porque, às vezes, só uma cápsula teria que ser da cúrcuma. E agora você consegue fazer muito mais coisa, né? Mas a gente pode agir em outros lugares também, como, por exemplo, no estrogênio. Esse gráfico é um gráfico que eu mostro para todos os pacientes no consultório, porque não tem como não mostrar isso, né? Aos 35 anos começa o caos, né? Aos 35 anos começa a cair progesterona e estrogênio. Aos 40 anos, cerca de 75% da progesterona já caiu. É claro que isso é individual, né, gente? Mas, assim, isso é uma média. E o estrogênio 35%. Ainda por cima, como o estrogênio cai menos do que a progesterona, essa diferença entre os hormônios ainda faz um hiperestrogenismo relativo, o que é mais caótico ainda. Né? Essa falta de progesterona, ela é cruel. Então, os sintomas, eles sim podem começar até 10 anos antes da menopausa. Então, as mulheres vão passar mais da metade da sua vida com deficiência hormonal. Ponto. Mais da metade da vida. E eu falo muito, eu tenho usado e estou criando até um produto agora chamado a segunda metade. Porque já foi o tempo em que menopausa era 1/3. Agora já virou metade. Talvez esse nome fique até velho mais para frente. Daqui a pouco vai ter que ser os 2/3, né? Porque a gente está envelhecendo, a mulher está envelhecendo e está vivendo mais. Então, metade da vida com deficiência hormonal não dá. Não dá mais. A gente tem que dar qualidade de vida para essa mulher que vai viver muito. Né, para viver bem, para chegar lá bem. A minha avó morreu com 97 anos. Não fiz reposição hormonal, obviamente. E viver muito não significa viver bem. Eu vivi com ela os últimos anos e, assim, não quero aquilo para mim, sabe? Eu acho que ninguém quer. Acho que todo mundo que cuida de um idoso que passou por isso não quer muito tempo daquele jeito. A gente quer ter qualidade de vida. E começa cedo, né? Não tem jeito. A gente tem que começar a cuidar cedo. Então, a queda da progesterona, ela vai, né, a progesterona que contrarregula ali, ela começa com esses sintomas de uma TPM, mastalgia, ciclo encurtado, flutuação da libido, alteração de humor, ganho de peso, principalmente abdominal, né? O peso, na verdade, ele redistribui para o abdômen, fadiga, suor. E olha que interessante que eu mostro para os pacientes. A puberdade e a menopausa são momentos muito parecidos, né? São momentos de transição. A Lisa Mosconi, ela fala dos 3 P's, que é a puberdade, o puerpério e a perimenopausa. São os 3 momentos desafiadores de bagunça hormonal que a mulher passa, que são transições complicadas e que a gente precisa valorizar. E a queda do estrogênio, né, que aumenta todas as doenças crônicas não transmissíveis. Uma paciente com falência ovariana prematura tem consequências de saúde a longo prazo.
A falência ovariana prematura aumenta a doença cardiovascular, diminui a densidade mineral óssea e reduz a expectativa de vida geral. Se uma mulher vive menos quando entra em falência ovariana prematura, é porque esse estrogênio está fazendo falta para a vida e para a qualidade de vida da mulher, né? Então, falta de hormônio é risco, né? É o risco de aumento de doença cardiovascular, que é o que mais mata a mulher nessa fase da vida. A doença cardiovascular mata 1 a cada 3 mulheres, enquanto o câncer de mama mata 1 a cada 36. Ou seja, mata 3 a 10 vezes mais do que o câncer. E a gente ainda tem o maior medo delas, o câncer. Quando eu falo isso para os pacientes, eu mostro esse gráfico aqui, as pacientes, nossa, por que ninguém fala disso? A gente só ouve de Outubro Rosa. As mulheres ainda não sabem disso. Elas só falam de câncer de mama. E elas estão morrendo de evento cardiovascular. Então, nossa responsabilidade é se preocupar com a saúde cardiovascular. Não tem como uma mulher na menopausa não ter um cardiologista. Não tem como. É gineco, cardiologista, endócrino, é multiprofissional. Nutricionista, não tem como. Né? Então, isso começa com a nossa conscientização desse risco. Isso aqui, ó. Isso aqui é a morte por doença, essa curva aqui é a morte por câncer de mama. Então, a gente tem um aumento aqui no meio da vida, 40 e pouco, 50 anos, e cai a morte por câncer de mama. Esse gráfico aqui é de doença cardiovascular. Entendeu? Então, como é que você vai ver uma coisa dessa e não vai fazer nada? Não vai proteger. O coração, o estrogênio é o queridinho do coração. Ah, mas nós não temos estudos ainda que provem que fazer reposição hormonal previne doença cardiovascular. Verdade. Os estudos a longo prazo ainda não conseguiram comprovar que fazer reposição vai reduzir eventos. Mas a gente indica por osteoporose, porque a osteoporose pode, prevenção primária. Então, eu indico como prevenção primária para osteoporose, e eu sei que indiretamente essa mulher está se beneficiando da parte cardiovascular. Mas eu acredito que isso em breve deve aparecer, porque a medicina, né, é a verdade do momento. A gente sabe que a medicina é a verdade do momento, então a gente tem que ir se reciclando, se renovando o tempo inteiro, né? Esse é um estudo do American Heart Association de 2020. E esse é um estudo muito interessante sobre doença cardiovascular e o tempo de início para prevenção. E um dos trechos, ele fala que a terapia hormonal pode diminuir a doença cardiovascular e a mortalidade por todas as causas em 30% a 48%, quando iniciada em mulheres com 60 a menos ou idade menos de 10 anos. O que vocês conhecem que reduz 30% a 48% de mortalidade por todas as causas? É um número absurdo a gente olhar para isso. Eu não sei se vocês viram aquele Marty Makary, do FDA. O Marty Makary, do FDA, ano passado, em outubro do ano passado, fez um anúncio público pedindo desculpas e falando que o terrorismo da reposição hormonal foi o maior erro da medicina moderna. O terrorismo que foi feito da reposição hormonal. Porque, na verdade, o que a gente vai entender melhor aqui também é que o tipo, a via, a dose, tudo influencia. É você falar que hormônio faz mal. Mas que hormônio, que dose, para quem, em que via, de que maneira? Completamente diferente. É você falar frutas são ácidas. Não, algumas são. É você botar todas as frutas no mesmo saco. E tem frutas tão diferentes, algumas com índice glicêmico completamente diferente uma da outra. Falar o hormônio tudo igual. Não é a mesma coisa, né? E isso aqui também já está atualizado, né? A gente já sabe que isso aqui também já mudou, né? E que houve um aumento de tromboembolismo venoso, ele coloca esse asterisco, mas também dependendo da via e da dose. E observando que via transdérmica, isomoleculares, não houve esse aumento. Então, a via, o tipo de hormônio, a dose, a idade, o momento de começar, são que determinam o sucesso da terapia de reposição hormonal. Bom, falta de estrogênio altera metabolismo, dislipidemia, obesidade, perda óssea, osteopenia, osteoporose. 3% de perda por ano pós-menopausa, com risco dobrado de fratura. E a gente sabe que fratura aumenta a mortalidade. É uma das principais causas de mortalidade no idoso, é fratura. Então, ela fica acamada e aí começa um monte de complicações decorrente disso. Então, sim, a terapia de reposição hormonal pode ser indicada como prevenção primária para a osteoporose,
Pronto, me basta. É a indicação para eu poder começar para quem pode. Audição, visão, degeneração macular, os receptores alfa de estrogênio, perda auditiva é diferente nos sexos. O cérebro e o sistema nervoso, como a gente viu, né, alteração de fluxo sanguíneo, atividade sináptica, crescimento neuronal, sobrevivência dos neurônios, cognição e depressão, declínio de função, Alzheimer. Então, aqui tem o papel do estrogênio no cérebro. Aumento do risco de doenças respiratórias e digestivas. O câncer de cólon, mesmo lá atrás no WHI, a gente sabe que a reposição hormonal, desde o WHI, prevenia e reduzia câncer de cólon, é uma das principais formas de prevenção de câncer de cólon. Risco de neoplasias como um todo, porque os estudos mostram isso, né? É estranho isso, a gente pensar, mas diminui neoplasia? Sim, porque reduz o envelhecimento, reduz a inflamação, reduz estresse oxidativo, reduz a obesidade. Obesidade é o principal fator, reduz assim, né? Previne a redistribuição de gordura visceral. Então, se a gente sabe que a principal causa de câncer é a obesidade e a inflamação, e você tem algo que previne isso, obviamente vai prevenir diversos tipos de câncer, né? De neoplasias. E os dados sugerem que sim, o envelhecimento poderia ser retardado, parado, em alguns casos revertida por tratamento adequado hormonal, mas em particularmente pela gestão do estilo de vida. É óbvio que a gente sabe que o estilo de vida não tem jeito, é o que começa o problema, né? Então a gente começa pela base, que é a medicina do estilo de vida. Queda do estrogênio, o estrogênio vai caindo, e aí isso aqui eu acho muito interessante, porque aqui é menopausa. Olha esse gráfico aqui. O pretinho aqui é FSH e o listradinho aqui é LH, subindo na menopausa, beleza. E aí aqui a gente tem o estrogênio. Olha só, o estrogênio caiu. Ele foi para baixo da progesterona. E esse cinzinho aqui é a testo, tá vendo? A testo, depois da menopausa, ela fica relativamente maior que o estrogênio. E aí o que a gente vê é muita gente querendo resolver as coisas com testo, sendo que essa mulher já está com hiperandrogenismo relativo. Só testo nessa fase não vai rolar. Não é o que a gente deveria fazer, porque a gente vai aumentar hiperandrogenismo nessa mulher. Por quê? Vocês veem, o que acontece na menopausa? Cresce o cabelo aqui, aquelas velhinhas puxando com a pinça, né? E falta na cabeça. É hiperandrogenismo. A gente vê as características do hiperandrogenismo. Então, aí a gente vai dar mais testo quando ela relativamente está um testo maior. O que a gente tem que fazer é dar estrogênio e progesterona, fazer a reposição correta. Mas ela também está com perda de libido. Também, pode fazer testo, mas tem desejo sexual hipoativo, pode fazer teste, mas tem que fazer o bendito do estrogênio e a progesterona, que é o que vai realmente melhorar a vida dela. Né? Então, olha lá, queda de cabelo frontal, alopecia androgenética. E aqui estão vários ativos que a gente pode usar para hiperandrogenismo, né? Eu só botei alguns aqui, incluindo o Resvitec, que a gente vai falar. Tá, esse aqui eu vou pular, de onde vem a má fama da TH, a gente já sabe, né? Que veio lá do WHI de 1800 e que é um estudo cheio de vieses, cheio de erros metodológicos, onde as mulheres... Aqui, ó, o câncer de cólon sempre diminuiu, né? E a TH acabou virando sinônimo de câncer de mama, porque o que a gente fez naquela época foi hormônio via oral, alta dose, para mulheres 60 a mais, que fumavam, tinha 65% de fumantes, se eu não me engano, quer ver? Aqui, ó. 65% tinham mais de 60 anos, uma parte significativa era fumante, estrogênio era sintético via oral, os progestágenos também eram sintéticos, era medroxiprogesterona, que a gente sabe que é a medroxiprogesterona associada que é o grande problema, né? Então, ou seja, depois vieram outros estudos que tentaram consertar isso, mas ficou esse estigma absurdo ali, né? Aqui falando da testosterona. Então, o que aconteceu é que a gente aprendeu com os erros do passado. É assim, a gente tenta. Beleza, vamos tentar fazer reposição hormonal? Vamos tentar, começamos. Já. Aí erramos, fizemos, vamos tentar corrigir agora. Então, a gente aprende, a medicina é assim, sempre vai ser. E a gente tem um Adam, esqueci o nome dele, Alvin Toffler, que é um escritor futurista, e ele fala o seguinte, que os profissionais do futuro não são os que não sabem ler, os analfabetos do futuro não são os que não sabem ler e escrever,
São os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Que vai ser assim, a gente vai ter que desaprender muita coisa, jogar no lixo e reaprender tudo de novo. E foi isso que aconteceu com a reposição hormonal. Então, no passado, a gente cometeu esses 5 grandes erros. Eram hormônios que não eram isomoleculares, a via de administração não era boa para o estrogênio, a dose era muito alta, o início tardio e a má estratificação do paciente. Isso ficou de aprendizado, né? Não que a TH não tenha risco nenhum, é justamente por isso que a gente precisa de estratificação, né? O que eu costumo falar para os pacientes é essa analogia do copo. O estrogênio, né, o estradiol, o nosso hormônio, ele não é por si só mutagênico. Ele não pega uma célula e transforma essa célula em célula cancerígena. Ele é mitogênico, ele faz divisão celular. E é por isso que a gente tem benefício para a massa óssea, né? A gente quer essa divisão, por isso que ele rejuvenesce a pele, a gente quer essa divisão celular. Só que quando você faz uma reposição, você não escolhe aonde ele vai dividir célula. Então, esse é o grande lance. Essa paciente pode dividir células, ela está saudável, ela não tem risco. É claro que a gente não vai fazer um PET scan antes de começar uma reposição hormonal, né? Mas o básico de exames, e eu trouxe isso aí também, a gente tem que fazer. É uma paciente que tem um estilo de vida saudável, tá? Não fuma, ela tem baixo risco, o copo dela está vazio, como eu costumo falar, beleza, é uma paciente que só vai se beneficiar. É uma curva, né? Então, o que eu falo para os pacientes é o seguinte, na base do copo tem a nossa genética, a nossa biologia, que a gente já nasce com ela. Então, enchendo esse copo está o que a gente nasceu ali. BRCA1, BRCA2, os nossos riscos. Mas a gente enche esse copo com outros fatores, com fatores ambientais, né? Como que a gente está nutrindo esse organismo? A gente tem nutriente suficiente, né, no sentido mais amplo da palavra? A gente está inflamado? Como está esse corpo? E aí a gente começa a inflamar o nosso organismo. Aí tem os fatores externos, as toxinas, as exposições. Então, a gente vai enchendo esse copo com um pouquinho de sedentarismo, um pouquinho de alimentação ruim, um pouquinho de ultraprocessado, um pouquinho de sono alterado, um pouquinho de qualidade de vida ruim, de estilo de vida ruim, e você vai enchendo esse copo. E aí o copo está lá no talo, a paciente é obesa, fumante, sedentária, o copo está lá no talo. Aí você vai fazer o quê? Você bota o hormônio. Aí o hormônio pinga, transborda o copo. A culpa é de quem? É do hormônio, é da azeitona da empada, entendeu? Por quê? Porque o copo já estava no talo. Na verdade, o que fez esse copo transbordar foi ele estar cheio até em cima. Não foi o hormônio em si. Agora esvazia o copo para você ver se o hormônio vai fazer isso transbordar ou não. Então, eu falo muito isso, você esvazia seu copo. Quer fazer reposição hormonal? Esvazia seu copo. Tenha um estilo de vida que facilite, onde a divisão celular só te beneficie, te mantenha jovem e diminua o seu risco. Né? Então, estilo de vida não tem por onde, não tem o que questionar. A gente tem que aprender a falar de estilo de vida com essas pacientes, né? E aí as pessoas falam, mas estrogênio é bom ou é ruim? Gente, a medicina está indo para o buraco porque a gente esqueceu a palavra depende. São muitas certezas, todo mundo com muitas certezas. Estrogênio é bom, estrogênio é ruim. É aquela medicina de lado bom, lado ruim. Gente, depende. Pelo amor de Deus. Estrogênio é bom, estrogênio é ruim. Depende. Em excesso ele é ruim. Em falta ele é ruim. Para algumas pessoas ele é bom, para outras pessoas ele é ruim. A gente tem que aprender a individualizar. E eu acho que esse é o objetivo da gente estar aqui, inclusive de ter a possibilidade de fazer manipulação. Porque não, as pessoas não são iguais. Medicina não é matemática. E as pessoas chegam botando a banca como se fosse sempre a mesma coisa, e não é. Né? Então, tanto a falta quanto o excesso têm sido associados a doenças crônicas. Sim, o excesso de estrogênio, a gente sabe que o hiperestrogenismo é um problema, ou não é? O hiperestrogenismo, mas o hipo também é. A gente não quer nem excesso nem falta, a gente tem que encontrar esse lugar, né, de hormese. Hormese é aquele lugar onde a gente tem o maior benefício com a dose ótima. Aonde é que eu encontro esse lugar? Isso é diferente para cada pessoa. Então, aqui eu tenho a resposta benéfica até aqui. A partir daqui eu tenho malefício. Então, qual é a minha zona hormética para cada paciente? Aonde ela tem o maior benefício com a menor dose? Às vezes, ao aumentar a dose, vai ter problema. E isso vale para quase tudo. Né? Esse estudo é um estudo super novo, de 2026, agora de fevereiro desse ano, que acompanhou
a reposição hormonal e avaliou a longo prazo a mortalidade num estudo de coorte. Foram quantas mulheres? Na Dinamarca, uma população grande, 876 mil mulheres. Ou seja, é muita mulher, né? Foi um estudo bem grande, que avaliou a terapia de reposição hormonal, e o desfecho primário que eles buscavam era mortalidade por todas as causas, e desfechos secundários foi mortalidade cardiovascular e por câncer. E o que vocês acham que foi o desfecho nessas mulheres? Não houve aumento da mortalidade associada à terapia de reposição hormonal. Após os ajustes dos confundidores, o risco de morte foi ligeiramente menor, inclusive entre as usuárias de TRH. A mortalidade cardiovascular e por câncer não teve diferença clara entre usuárias e não usuárias, em um estudo bem grande, né? A via transdérmica esteve associada aos menores níveis de mortalidade, em análise por tipo de terapia. A duração da terapia, mais de 5 anos, só pode usar por 5 anos, não mostrou aumento da mortalidade cardiovascular ou por câncer. Menopausa cirúrgica, oforectomia bilateral por diversas causas. O uso de TRH foi associado a uma redução de 27% a 34% na mortalidade. E aí, essas pacientes que são oforectomizadas, é nossa responsabilidade falar para elas sobre reposição hormonal. Porque se a gente não falar, vai ser a nossa responsabilidade esse número aumentar. Como fazer dar certo, então? Começar precoce essa terapia hormonal. Se ela não tem contraindicação, pode iniciar até 10 anos depois da menopausa. Mas quanto antes você começa, quanto mais você aproveita essa janela de oportunidade, melhor. Por quê? Porque o estrogênio é mitogênico. Eu quero dividir uma célula o mais saudável possível. O quanto antes, quanto mais velho, mais chance de erro, né? Celular. Então, eu quero começar isso no momento em que essas células que estão se dividindo são células ainda saudáveis, né? Hormônios isomoleculares ou bioidênticos, estrogênio via transdérmica, progesterona natural micronizada via oral ou vaginal. Menor dose possível para a resposta clínica desejada, pacientes selecionados, individualizar é importantíssimo. A reposição via de regra traz mais benefício do que risco quando feito da forma correta. E aí, isso aqui são alguns exames que eu costumo pedir para as pacientes antes de iniciar a reposição hormonal. A gente precisa avaliar colesterol, a gente precisa avaliar o ambiente metabólico, inflamação, precisa repor, precisa organizar esse organismo para ela ter um aproveitamento adequado. Então, costumo pedir um laboratório bem grandinho. É claro que isso é individualizado, né? Eu estou mostrando aqui todas as possibilidades. Agora, o que eu acho muito interessante é a ApoA, ApoB e lipoproteína A, por causa do risco cardiovascular que essas mulheres têm, né? Como marcadores inflamatórios, a gente tem o ácido úrico como importante marcador inflamatório, gama-GT como marcador inflamatório, né? Homocisteína como risco cardiovascular. Então, são marcadores interessantes da gente observar. Exame laboratorial, exame de imagem. Eu costumo pedir, inclusive, aqui, claro, individualizando, né? Colono para quem precisar, mas eu costumo pedir Doppler de carótida, costumo pedir Doppler, eco e mandar para o cardiologista. Sabe por quê? Porque se você começa e essa paciente tropeçou na rua, a culpa é da reposição hormonal. Entendeu? Então, eu quero ver tudo. Já tinha trombo antes ou não. Porque depois vai dizer que foi a TH que deu o trombo. Então, antes, eu quero saber tudo. A gente não tem jeito. Isso é uma coisa que a gente vai ter que aceitar. A gente vive uma medicina defensiva hoje. Porque o paciente pode dizer depois, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu quero ver se tem alguma coisa ou não, para depois vai dizer que foi não sei o que lá que deu o trombo. Não foi quando já tinha o trombo aí. Então, na dúvida, eu já peço tudo para estar tudo lá. Faço o cálculo de Framingham para todo mundo, se tem risco cardiovascular ou não tem, deixo isso documentado para me proteger. E para proteger a paciente, é claro, né? Porque a gente está fazendo uma boa medicina. Contraindicações não são muitas, né? Câncer de mama, câncer de endométrio, tromboembolismo agudo, hepatopatia grave, sangramento uterino disfuncional. Se a gente for contar, isso não chega a 2%, 3%, alguns estudos falam em 10% das risco intermediário, ou seja, a grande maioria das mulheres poderia fazer reposição hormonal. História familiar e materna não é contraindicação, né? História familiar não é contraindicação. Câncer de mama, só 5% é hereditário, 95% é de novo, né? É um caso novo, não está relacionado com o estilo de vida.
E a terapia de reposição hormonal via transdérmica, que é o que a gente prefere, com a base Pentravan, que a Juliana já até falou um pouquinho para a gente. É uma permeabilidade excelente pela pele, previne síntese de proteínas hepáticas, previne o mecanismo de primeira passagem. O estradiol transdérmico não aumenta a proteína C reativa, reduz níveis mais baixos de estrona, que é o que a gente não quer. O ideal é a gente manter a estrona sempre abaixo do estradiol, avalia a reposição hormonal e vê estradiol sempre acima da estrona. Subiu muito a estrona, pode estar aromatizando muito isso aí, a gente não quer estrona alta, né? Então a via transdérmica não aumenta a estrona. Que mais? Enfim, é a melhor via para testosterona, para diversas substâncias. O sucesso da via transdérmica é a gente estratificar esse paciente, o fármaco adequado, ter um bom processo e um bom veículo, né, para poder absorver. E a base Pentravan, ela é esse esqueminha, né, de matriz lipossomal que facilita a absorção. Então, ela é englobada aqui, a molécula é englobada e é fagocitada e consegue ser melhor absorvida. Vantagens, é mundialmente sagrado, a base Pentravan, tem muitos estudos, seguro, versátil, pode ser usado com diversas substâncias, não só com a reposição hormonal. E aí aqui tem um esqueminha que eu costumo fazer de reposição hormonal para os pacientes. Progesterona natural micronizada, 100 a 200, o Resvitec, que eu costumo prescrever também para proteção cardiovascular, o androtase, quando ela tem muito androgenismo, para a gente dar uma bloqueada nisso também, a base Pentravan, o estradiol, que aí a gente consegue individualizar, porque tem no mercado? Tem. Mas a gente não consegue titular dose também. Meio pump, como é que ela vai fazer meio pump? Não dá. Aquilo fica muito difícil. Então a gente pula muito, né? Então, com a manipulação, a gente consegue titular muito melhor para individualizar isso. E testosterona quando é indicado, né? Quando for indicado. E aqui eu falo do resveratrol, porque existem muitos estudos falando do resveratrol para prevenção de câncer de mama, para proteção cardiovascular e neurológica. E lembrando que, se a gente considera, né, que a principal causa é doença cardiovascular, os sintomas e os fogachos são considerados marcadores de risco. Hoje, quanto mais fogacho ela tem, maior o risco cardiovascular dessa mulher. Então, não é que seja causa, mas é um marcador de aumento de risco cardiovascular, porque provavelmente ela já tem alteração da função endotelial, rigidez, perfil inflamatório, resistência insulínica, ou seja, esse terreno fisiopatológico, quando existe o fogacho, ele já está propício a um evento cardiovascular. Lembrando que o fogacho é a ponta do iceberg, né? De tudo que está acontecendo ali embaixo. E o resveratrol, então, ele tem sido associado a benefícios para a saúde. Melhora a função endotelial, reduz inflamação, NF-kappa-beta, aqui mostrando, né, as citocinas pró-inflamatórias, inibe a agregação plaquetária, melhora perfil lipídico, reduz aterosclerose e doença cardiovascular, aqui os estudos, melhora a função neurológica, neuroprotetor, melhora a função mitocondrial, diminui o estresse oxidativo, efeito antioxidante, ou seja, serve para a mulher na menopausa, excelente. Só que é aquela coisa, né? O problema é, mais uma vez, a biodisponibilidade e absorção. Como é que a gente consegue fazer o resveratrol? Ele é extremamente volátil, né? Eu acho que está aqui os desafios, né? É muito baixa a biodisponibilidade, é solúvel em água, é difícil de absorver, né? E por isso, inclusive, os estudos, baixa estabilidade, os estudos são questionáveis. E aí alguém pode falar, mas o estudo não é tão bom. Porque não absorve tão bem, é extremamente volátil. E aí surgiu o Resvitec, que é essa tecnologia que engloba o resveratrol no feno grego, né? Mais uma vez, botando coisinha em volta de coisinha para poder entrar e chegar onde a gente quer, né? Essa tecnologia aí. Que isso faz com que a gente tenha 20% de transresveratrol, uma tecnologia muito interessante, uma liberação sustentada por até 24 horas, e mais forma livre do resveratrol. Ele a gente costuma fazer sozinho por causa dessa tecnologia, justamente para não misturar com outras moléculas. Então, mesmo sendo só 50, 60 miligramas, não dá para misturar para a gente poder ter um aproveitamento melhor da molécula. Então, ou seja, o resveratrol é muito interessante e eu costumo prescrever para todas as mulheres na menopausa. Mas, ainda assim, a gente sabe que a realidade é que existe muito poucas mulheres, né? Só 15 a 21% das mulheres brasileiras já usaram TRH, segundo a Unicamp, e permaneceram usando só 4,7%. A gente ainda tem um caminho longo para andar, né? É uma alta demanda não atendida, 82% tem sintoma, e a gente ainda não tem
essa adesão, né? A baixa adesão se deve a essa informação totalmente entroncada que a gente tem. Aqui tem todos os sintomas da menopausa e sua prevalência, são mais de 70 e poucos sintomas, e a gente às vezes não percebe que algumas coisas são menopausa. Olho seco, zumbido, taquicardia, tontura. A gente só pensa em fogacho, perda de memória, mas se você soma mais do que 2 ou 3 disso daqui, talvez essa mulher esteja realmente já apresentando sintomas de perimenopausa. E aí a gente tem o EVA, que é um produto que eu gosto muito e eu realmente uso muito, e eu, no momento, estou usando ele, inclusive, ele e o Hormonelli, estou usando os dois juntos de uma vez, porque eu ainda não preciso de uma reposição hormonal. Mas eu já tenho uma queda ali do, né, 35, já caiu há muito tempo. Então, o EVA, ele é um produto que foi desenvolvido para promover essa longevidade ovariana, para proteger essa queda hormonal e para modular esses efeitos do estresse crônico. Então, a gente consegue jogar isso mais para frente, né? Postergar um pouco, porque melhora a reserva ovariana. Ele foi desenvolvido a partir das chatavarinas, que são ervas que a gente usava muito na Ayurveda. A Ayurveda falava muito das chatavarinas. E eles conseguiram, então, isolar uma molécula e criar uma molécula nova aqui, tirar o que realmente tem efeito, criaram uma nova molécula, e essa molécula tem uma ação biológica importante, potente, de modular os receptores de estrogênio. Então, 60% da ação se deve a essa molécula nova que eles desenvolveram. Tem ação anti-inflamatória, antioxidante, e é fortemente antioxidante nos ovários e no cérebro. Tem função adaptógena. Então, ele melhora a longevidade ovariana, melhora o equilíbrio hormonal, regula FSH, LH, alivia sintomas, reduz cólica, modula o estresse crônico também, clareza mental, proteção antioxidante. Então, o EVA ele pode ser iniciado nesse momento da perimenopausa, quando a mulher já está querendo cair ali o estrogênio e já tem algum sintoma, ou não quer, ou a gente não precisa ainda de uma reposição hormonal. É claro que ele pode ser associado também. Né? Aqui são os estudos falando do EVA, comparando e mostrando que, inclusive, o antimileriano subiu de 0,6 para 1,9 com a dose de 200 miligramas por dia em mulheres entre 40 e 50 anos. Então, para pacientes que, às vezes, 40 a mais, que estão querendo engravidar, né, Juliana? Estou brincando. Mas, assim, às vezes as mulheres estão engravidando mais tarde. Então, chegou uma mulher ali, 35, quer engravidar ainda? Poxa, já começa, porque vai que ela quer engravidar mais para frente. Então, são possibilidades ali. Então, aqui mostrando, né, o FSH e o LH, como é que ele modula, como é que realmente melhora a queda capilar, melhora todos os sintomas associados à menopausa, né, na verdade, até a acne, qualidade da pele, dismenorreia, cólica. É uma dose baixa, 200 miligramas, pode ser dispersível em água, é um produto natural, baixa dose, pode ser feito em diversas formulações diferentes, o que é ótimo, e pode ser composto com outras substâncias também. Então, a gente pode associar ali pensando em neuroproteção com Brain Factor, com Bioberon, com uma glutationa, com NAC, um alfa-lipóico, que agora a gente tem o Aloxine também, né? Maravilhoso, Aloxine. Então, tem muitas opções com curcufen, se você quer melhorar a parte cognitiva e quer uma cúrcuma que atravesse a barreira hematoencefálica. E temos o Hormonelli, que é o outro ativo que também é muito interessante. O Hormonelli já é mais focado realmente na menopausa, em redução de sintomas. Então, aqui a gente vê todos os sintomas que o Hormonelli reduz da menopausa e a porcentagem. Ele atua em diversas áreas, no metabolismo, nos sintomas somáticos, nas ondas de calor, sintomas urogenitais. Eu tenho algumas pacientes que tiveram pós-tratamento de câncer de mama, que eu conversei com um oncologista e a gente chegou à conclusão de que elas poderiam fazer Hormonelli. Nossa, a que elas mais têm comentado comigo é a parte urogenital. Melhorou muito a lubrificação, Priscila, salvou minha vida, porque essas mulheres às vezes ficam sem muito recurso, né? O que vai fazer? Claro, tem que conversar junto, tem que ver junto, mas é uma possibilidade muito interessante. Elas têm tido uma resposta bem interessante mesmo para insônia, para ansiedade. É uma molécula também formada, que veio a partir das plantas, né, da trigonelina, do feno grego, isolaram a molécula que interessa, e o que a gente vê é que serve para diversas mulheres, para aquelas que não querem tomar antidepressivos ou hormônios, para quem está na perimenopausa, como um tratamento adjuvante à terapia hormonal. Já estou com a dose máxima
e não quero mais aumentar o estrogênio, ou acho que essa paciente tem um risco, já quero ficar ali para baixo, você pode associar. Né? Para quem já perdeu a janela terapêutica e ainda tem algum sintoma e você acha que não vale a pena começar. Então, é uma opção muito interessante aí. Como é que o Hormonelli funciona? Ele mimetiza o estradiol. Então, essa composição atua como agonista dos receptores estrogênicos. Então, se ele é um agonista dos receptores estrogênicos, ele vai atuar lá na mitocôndria também, em todo o corpo, né? Onde a gente tiver receptor estrogênico. Aumenta o DHEA e diminui esse HBG, deixando mais hormônio livre. Né? Então, tem todos esses benefícios de equilibrar todas as fases. O efeito, a partir de 28 dias, a gente já começa a ver alguma resposta. Então, tem que esperar um pouquinho, avisar que não é uma coisa tão rápida. Né? Melhora a atrofia vaginal, bem-estar. Aqui, ó, o estrogênio. Teve um aumento de 120% do estrogênio e 21% da progesterona. E de testo livre, 88% e total, 38%. Baixa dose, 250 miligramas, e sem efeito colateral relatado nos estudos. Aqui mostrando só os resultados clínicos dele, aqui mostrando em vermelhinho a redução dos sintomas. Eu vou passar rapidinho, só para vocês terem noção de que tem muitos estudos, sim. O estradiol com aumento de 120% após 90 dias de tratamento. Né? E com relação à atividade do câncer de mama, se ele ativa os receptores estrogênicos, será que não aumentaria o câncer de mama? Os estudos mostraram que não. Ainda é um estudo in vitro e em modelo animal, a gente ainda não tem isso em humanos, mas aparentemente ele é bifásico. Ele protegeu in vitro a proliferação celular, né? Assim como o estrogênio quando você começa cedo. E aí aquela coisa, você pode fazer de várias maneiras também, né? Associada com outras substâncias ou de forma isolada. É isso, gente. Como a gente quer envelhecer, né? Não sei se vocês conhecem a Ernestine, essa mulher aqui. A Ernestine, ela é recordista de halterofilismo, começou a fazer exercício e mudar de vida aos 56, 57 anos, e essa é uma foto dela aos 80 anos, recordista aí de halterofilismo, hoje deve estar com 86, eu acho que agora, mas esse é os 80 anos que a gente conhecia, né? E como que a gente quer chegar aos 80 anos? Então, longevidade saudável é cuidar do estilo de vida em primeiro lugar, não tem como, cuidar das nossas mitocôndrias, dos telômeros, fazer terapia hormonal se puder, fitoterapia e suplementação adequada. Esse é o nosso objetivo. Aqui tem um exemplo de prescrição que eu faço para as minhas pacientes, o Resvitec, o Hormonelli com Aloxine, que chegou agora, que é maravilhoso, o Curquifen com Eva, essa formulazinha aqui para quem está muito cansado, como pré-treino, o Androtase para quem tem hiperandrogenismo, a coenzima Q10, né, para fadiga. Aqui, quando a gente tem algum detox, quando precisa da parte cognitiva, o Brain Factor, o Clock para sono, aqui taurina e teanina e glicina para melhorar o sono também, melatonina quando precisa, e uma fórmula que a gente chama na ortomolecular da fórmula mãe, né? A fórmula mãe que está ali, todos os cofatores dessas reações antioxidantes. Aqui a reposição hormonal que a gente já viu. E é isso, take home messages. Menopausa é uma transição neuroendócrina. O cérebro feminino não entra em declínio, ele se reorganiza. E a mulher é mestre em se levantar e se reorganizar. E isso é que é o mais bonito. O cérebro passa por mudanças metabólicas e estruturais reais, mas também ativa mecanismos poderosos de adaptação e plasticidade. A mulher tem essa capacidade extraordinária de adaptação cerebral e da vida, na verdade. E o nosso papel não é só tratar sintomas, é dar suporte a essa plasticidade cerebral. Os ativos que a gente viu hoje, e eu quero finalizar só com esse último videozinho. Eu acho que ele vai ter que apertar lá, porque eu acho que não consigo apertar aqui. Esse vídeo está no meu Instagram, mas eu vou falar mesmo assim. Eu não sei quantos já viram esse vídeo, eu falo dele toda hora. Se eu te perguntasse para vocês qual é a forma que vocês veem aqui. Que forma é essa daqui? É um quadrado? Vocês têm certeza absoluta? Tem certeza absoluta que é um quadrado. Se eu falasse que é um círculo, provavelmente vocês iam achar que eu estou maluca, né? Só que esse é uma figura que é uma obra de arte. É uma obra de arte de escultores ingleses chamado Troika, de um grupo de... Ah, cadê meu vídeo? Cadê o menino?
É porque ele botou o PDF. Não tem play. Cadê play? Tá nessa tela aqui, ó. Ah. Pode dar o play lá? Espertinho. Ó, conforme você anda na sala, você muda de lugar, a figura muda. E quem está do outro lado está vendo um círculo. E eles têm várias esculturas assim, brincando com isso. Que quando a gente muda de lugar, a gente vê uma forma completamente diferente da inicial. Isso porque a nossa percepção, ela é limitada. A gente nunca vê o todo de um lugar só. Se a gente não se permitir sair de onde a gente está, se mexer e olhar do outro lado, por que que essa pessoa está falando outra coisa? O que será que ela está vendo que eu não estou vendo? Vocês estão me vendo de frente, vocês não conseguem ver as minhas costas. A gente nunca vê o todo de um lugar só, nunca. Então, a gente, às vezes, precisa, sim, sair do nosso lugar, porque a nossa percepção é limitada. Então, o médico, né, é cheio de tantas certezas. Eu comecei falando sobre isso, né, tantas certezas. E cadê o depende? Cadê a dúvida? A sabedoria começa com a dúvida, né? Então, a gente tem que se questionar e se permitir olhar para uma outra perspectiva. Olhar para uma outra perspectiva, a menopausa, inclusive. Porque o que a gente ouve hoje é que menopausa é ruim. A gente só ouve coisa ruim da menopausa. A gente tem que trazer para essa mulher uma nova perspectiva, de que não, é o início de uma nova fase. Essa transição é difícil, assim como a adolescência, mas depois vai ficar muito bom. E eu vi um vídeo, a minha filha, ela me mandou um vídeo, mãe, lembrei de você, de uma série chamada Fleabag. Eu não sei quantos conhecem essa série. Muito legal. Eu estou vendo com ela e ela, mãe, esse trecho aqui é a sua cara. É uma mulher na menopausa conversando com uma mais jovem. E ela fala da seguinte maneira: as pessoas falam da menopausa de uma forma tão ruim, só que como se tivesse sido fácil antes. A gente menstrua, a gente engravida, a gente tem cólica, a gente tem que arrancar tudo quanto é coisa da cabeça. Nunca foi fácil. Quando finalmente acaba, não, agora é que a coisa vai começar. Agora é que o jogo começa. Agora é que eu quero estar bem e ativa. Agora é que eu quero recomeçar a minha vida. Então, a gente tem que devolver para as mulheres a percepção de que não é o fim, é o começo. É o começo de um momento em que tudo aquilo ficou para trás e ela pode viver bem. Né? Então, que a gente traga uma nova perspectiva para a gente e para essas mulheres também. Eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a vida dessas mulheres. Metade da vida na menopausa não é pouca coisa, né? Se você pensar que tem mais 40 anos de vida, 50, é muita coisa, dá para fazer muita coisa. Passa só o último slide para a gente acabar. Não, pode passar. É isso, a menopausa não precisa ser o fim, pode ser um começo, e nós somos os agentes dessa mudança de perspectiva. Pode passar? Aí tem o QR Code, nesse QR Code tem a aula, tem um resuminho, tem algumas coisas lá, então vocês podem baixar depois. Tem um questionáriozinho antes para vocês avaliarem a aula, para o objetivo é estar sempre melhorando, acrescentando coisas. E agora vocês podem perguntar, eu não sei quanto tempo eu demorei, mas acabamos. Perguntas? Comentários? Nada, gente? Não é uma pergunta, tá? É um elogio. Porque a gente aprende que o médico cuida da doença. E a gente está vendo a medicina mudar. A gente está vendo o médico olhar para a saúde do paciente, para prevenir a doença do paciente. Então, tudo isso que você mostrou para a gente foi muito bom, está de parabéns. Fico muito feliz quando eu encontro profissionais assim. Eu trabalho com muitos profissionais, né, com muitos médicos, e que têm uma visão ainda antiga, e que o remédio ele não resolve, ele só vai aumentar a dose se você não mudar o estilo de vida, os hábitos, o que precisa adaptar. Então, olhar para você de um todo, igual você mostrou. Eu costumo falar que saúde e doença não tem como coexistir. Ou você tem saúde ou você tem doença. Quando a gente promove saúde, a gente se afasta da doença. Isso é óbvio e natural. Então, faz parte do cuidar da doença promover saúde, né? Então, a gente não pode focar só em cuidar da doença. A gente tem que pensar em promover saúde. É claro, tratar ali agudamente o que tem que ser tratado, mas nunca esquecer de que promover doença, promover saúde, desculpa, é a nossa obrigação, né? É um olhar com outra perspectiva. Quando você Uma outra perspectiva.
É isso, entender as nossas limitações e se dispor a se colocar em outro lugar. Olhar por um outro ângulo. Por que o colega está falando tal coisa? Porque hoje é só apontamento de dedo, né? É só react. Calma, porra, de onde que ele tirou essa ideia? O que tem de fundamento ali? Vamos parar, vamos olhar de novo? Algumas coisas realmente não têm fundamento nenhum, beleza. Ok, mas você leu? Porque assim, tem coisas que as pessoas criticam e nem leram. Esses dias eu fiz uma pós-graduação de termografia. A gente se conheceu em qual pós? Da Termo. É. Ah, então, isso aí. Fiz uma pós de termografia, fizemos juntos. Fiz uma porção de pós. Uma delas foi a termografia. E esses dias eu vi um colega zoando a termografia, mas ridicularizando a termografia de uma maneira que eu falei, gente, essa pessoa não tem a menor noção do que é termografia. Mas quer lacrar, né? Quer falar mal. Sabe? Calma, olha para um outro olhar. Pode ser que sim, não faça sentido, mas quantas coisas a gente vai deixar de perceber porque a gente está fincado ali nas nossas certezas, né? Isso. Mais algum comentário? Todo mundo com fome, né? Deixamos todos passando fome. A alimentação é um dos pilares, temos que nos alimentar bem. Já passamos do horário de comer. E aí? Vocês não querem perguntar mesmo, porque você não quer rezar. Uma das perguntas que eu ia fazer, você acabou respondendo, que era do Hormonelli e do outro... Eva. O Eva e Hormonelli. De associar para paciente que não tem, no caso, nenhum sintoma de perimenopausa, mas que deseja fazer o processo de engravidar. Sim. Então, eu achei bem interessante, eu não conhecia e, com certeza, vou rever algumas coisas. É bem interessante. Assim, o Eva é um dos que eu começo cedo, quando eu vejo que a mulher... 35 mais, né? Quando começa aquele declínio 35 mais, se ela não tem filhos, é uma excelente opção para você começar, se ela planeja engravidar. E acaba sendo, igual você falou, né? Mais comum agora a gente ver isso, porque as mulheres cada vez mais. 32, 35, cada vez mais. Pode trazer, de fato, essa segurança para a gestação. E a gente não tinha nada para oferecer, né? Eu falo que o hardware, a nossa máquina é a mesma, mas o software mudou. O mundo mudou mais rápido do que a nossa máquina conseguiu mudar. Infelizmente, a nossa biologia parou na época das cavernas, ainda não deu tempo de se adaptar. O mundo ele foi muito mais rápido do que a gente conseguiu mudar. Então, a mudança do mundo fez com que a mulher mudasse de papel, mudasse de lugar, mas a máquina ficou lá atrás. O hardware mudou e o software... O hardware ficou e o software mudou. O que a gente tem para oferecer nesses casos? A gente não tinha nada, praticamente nada. Então, agora a gente tem alguma coisa para fazer, né? Para poder oferecer, além de, claro, orientação de estilo de vida, alimentação, etc, etc. Mas é um produto que, assim, é bem interessante e eu tenho visto, porque eu tomo e eu prescrevo, realmente aumentando alguns fatores, assim, interessantes. Eu tive uma que foi de 0,3 para 1,1 de antimileriano. Assim, quer dizer que ela vai engravidar? Não, né? N possibilidades, mas, poxa, para paciente isso é relevante. A gente poder oferecer alguma coisa. A gente devolve a segurança. Professor, existe algum protocolo ou um perfil de exames laboratoriais que seria interessante, desde, vamos considerar, da puberdade até a menopausa, para que a mulher se mantivesse bem orientada com relação aos níveis hormonais e tudo mais? A gente sabe que o hormônio, para dosar no sangue, ele varia muito, né? Eu falo muito isso, a gente tem que pegar no flagra, na menopausa, pegar no flagra a alteração. Então, a gente lida muito mais com sintoma do que com validação laboratorial para a parte hormonal. Mas é claro que a gente começa a ver ali resistência insulínica, marcadores inflamatórios indiretos, ferritina alta, ácido úrico, gama-GT, são marcadores de inflamação crônica subclínica que está acontecendo ali. Então, a ferritina alta, você já começa a desconfiar. Insulina aumentando, né, homocisteína para risco cardiovascular. Então, tem esses exames que as pessoas acham que ácido úrico é só para ver gota, né? E não, ele é um marcador inflamatório. Não costuma pedir. A não ser que tenha alguma coisa. E a gente pode, individualmente, né,
avaliar, solicitar alguns exames específicos, com certeza. Acho que vale muito a pena investigar sempre, né? Pelo menos em uma consulta, marcadores inflamatórios, diretos e indiretos, de insulina, resistência insulínica, colesterol. Eu tenho algumas adolescentes que têm hipercolesterolemia familiar e que, se a gente não pedisse, nunca saberia. Como é que você vai adivinhar? Eu tenho uma menina com 13 anos, com 380 de colesterol, magrinha, uma gracinha, mas 300 e varada. Se eu não tivesse pedido, ela nunca ia saber, né? Aí foi ver o dos pais, também tudo alterado. É hipercolesterolemia familiar. Então, às vezes, uma vez pelo menos, sabe? Para você ter um panorama, até para a gente se proteger, entendeu? Porque deixou passar, né? Pronto. Você já fez algum tratamento de menopausa, uma paciente com histórico anterior de endometriose, ou hormonelle? Como é que você conseguiu, ou então, um esquema, uma proteção? A endometriose é um desafio na menopausa, na reposição hormonal, mas até agora, os que eu fiz reposição, que eu usei hormonelle, não tiveram queixa de piora de dor, nada disso, nem com hormonelle, nem com Eva. Não tiveram piora clínica. Eu acho que não tem nenhum estudo específico do hormonelle e do Eva ainda para endometriose, porque é algo relativamente novo. Mas, assim, acho que tinham no passado, não tiveram queixa de piora, nada disso. A gente tem coragem de entrar com estrogênio após os fósforos, é um terreno. É um desafio mesmo. Mas, mas se a gente dá uma equilibrada com um androtase, um resveratrol, um curquifen, a gente vai tirando isso e deixando só a função do estrogênio, diminuindo esses outros efeitos, né? Então, a associação às vezes funciona. É testando, né? Eu falo muito para os pacientes o seguinte, é tentativa e erro. E isso é uma coisa interessante da gente falar para os pacientes, porque às vezes a paciente chega lá, eu fui no doutor fulano e fiz a reposição hormonal e deu tudo errado. Chega já metendo o malho na pessoa. Poderia ter sido eu. Às vezes eu olho e falei, eu faria a mesma coisa. Mas às vezes para ela não funcionou. Então a gente tem que ajustar, tem que mudar a dose. As pessoas não respondem igual. Você faz um pump para uma, vai subir para caramba, para outra não vai subir nada. Então, avisar isso para o paciente é importante. Olha, a reposição hormonal é uma arte. A medicina é uma arte. E a gente não sabe como você vai responder. A gente vai começar aqui nessa dose, daqui a 2 meses a gente reavalia. Funcionou, ficou bom, tem que ajustar, desceu, tem que subir, tem que descer. Às vezes tem que ajustar mais de uma vez, até que a gente encontre o que vai funcionar para você. E aí a paciente não vai sair de você e vai para um outro cara, ela vai voltar para você, porque ela sabe que você avisou que isso podia acontecer. Então a gente avisa, olha só, é uma arte, é um desafio, volta, não desiste, volta e me fala se acontecer alguma coisa. Porque aí ela vai para outro médico, aí o que vai acontecer? O outro vai meter o sarrafo, óbvio, porque é o que se faz, né? E você ainda vai sair mal porque fez uma reposição hormonal que a princípio era adequada. Então avisa isso, ganha a confiança da paciente, a gente perdeu um pouco dessa humildade de dizer que a gente não vai acertar de primeira sempre. Pode ser, eu falo isso, pode ser que a gente dê sorte e acerte de primeira. Estou avaliando tudo e quero acertar de primeira, mas pode ser que não aconteça. Para isso a gente tem a individualização, para isso a gente tem a manipulação, para isso a gente consegue modular a dose. Deixar eu falo muito, gente. Pode. Então, foi o que eu falei, assim, a gente ainda não tem estudos em seres humanos, tem in vitro e in vivo. Por isso, eu sempre divido isso com o oncologista. Então, vai depender do tipo de câncer, do estágio que estava, né, do perfil da paciente. Eu tenho 2 pacientes que estão fazendo, que o oncologista, beleza, vamos tentar, porque o benefício que ela tem é maior do que o risco. E aí a gente pesou isso na balança e elas estão fazendo. Então, sempre divida isso com alguém, né, para você não decidir. Eu não quero decidir isso sozinha, depois vai dizer que fui eu. A medicina hoje, a gente tem que pensar nisso, não tem jeito. Então, eu divido, o oncologista liberou, aí eu começo. E elas estão respondendo muito bem. Então, nossa, mudou a vida delas, entendeu? Boa noite, doutora. No caso, uma mulher teve um carcinoma de tireoide. Fizemos um procedimento dela
reposição hormonal? Pode. Teoricamente, se não tem mais tumor, ela pode fazer reposição hormonal. O risco é sempre de ter uma célula fugitiva aleatória que esse estrogênio vai ampliar. Eu tive um caso de uma paciente que ela tinha era um tumor benigno. Esqueci o nome, cerebral aí, neuroglio qualquer coisa. E que, sim, depois da reposição hormonal, aumentou pra caramba e ela começou a ter sintoma óptico, dor de cabeça e descobriu. Então, existe o potencial do estrogênio dividir células, a gente não tem controle sobre isso, né? Mas se, a princípio, era um tumor in situ, foi retirado e não tem mais célula cancerígena, não existe contraindicação. Entendeu? Inclusive, câncer, estou com uma agora, câncer de colo, que teve câncer de colo, fez esterectomia, o câncer de colo por HPV, ou seja, nem questão hormonal tem, e ninguém queria deixar ela começar a reposição hormonal. Fiz uma revisão de literatura recente, enviei para ela, para o médico dela, fui lá e revisei tudo, falei, não existe contraindicação. E aí a gente começou. Então, ter tido um câncer por si só, se é, a princípio, critério de cura, se é uma paciente saudável, qualquer tipo de câncer não é contraindicação. Só mais uma, e a gente acaba. E no caso de mioma, tem alguma contraindicação? Pode fazer sangrar, pode aumentar mioma. Você pensa que sempre vai aumentar qualquer coisa. É mitogênico. Então, sim, pode aumentar mioma e pode aumentar sangramento. Então, tem que estar bem controladinho ali, né? Tem que avaliar. Então, na transição, começar a reposição hormonal numa mulher que tem muito mioma e está na transição, a chance de sangrar é muito grande. Depois que ela menopausar de vez, dá para fazer, porque aquele mioma vai diminuindo o estímulo, né, a vascularização, ou, se ela quer muito começar, faz uma ablação, né? Faz aquela cirurgia endovascular, como é que é o nome? Embolização. Ela pode fazer uma embolização, que aí inibe a vascularização para o local, e aí, beleza. Aí você poderia fazer, né? Primeiro, obrigado pela visita na nossa cidade aqui, né? Te conhecer lá na Foz. É um prazer te receber. Eu conheço um pouquinho da sua história, desde a Foz. Sua história é muito bonita, aliás. Já passou Você me pegou num ano brabo. Você me pegou no pior ano da minha vida. E o quanto você cresceu, eu te vi crescendo nesse sentido, né, do conceito. Enfim, assim, primeiro eu acho que é legal a gente desmistificar algumas coisas que nem a medicina. A gente aprendeu a correr para o hospital desde o internato, a tratar a doença. E quando você tem um câncer, você tem um infarto, o remédio é importante, a quimioterapia é importante. Então, tudo tem um espaço, tudo tem um lugar certo. Eu falo que a gente aprendeu a apontar muito. Tanto de um lado, a gente sofreu muito como pioneiro nessa área de medicina integrativa, etc. Se tomar muita pancada, né? Isso não funciona. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado. A medicina tradicional é importante também. Eu, como ortopedista, eu falo isso com tranquilidade, porque a minha especialidade de base ela é muito resolutiva, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente, nesses encontros, a gente desmistificar tanto de um lado como o outro, porque o Brasil se polarizou muito. É verde e amarelo, é Palmeiras e Corinthians, é esse e aquele. Então, a gente tem que dar valor para tudo. Tudo tem beleza e tudo tem tristeza, como diz um professor nosso. Então, assim, outra coisa que eu queria te perguntar, e vem a pergunta da aula, em relação à ciência ômica, que se fala tanto hoje na medicina integrativa, você tem trabalhado lá com o blood test? Onde você encaixa isso no seu dia a dia? Que horas você pede? Porque é um teste caro ainda para nós, né? Eu adoro esses testes genéticos, né? Eu acho que são ótimos para a gente guiar e personalizar ainda mais. Então, se você consegue entender que aquela mulher, por exemplo, tem um aumento da aromatase, você já entra com um androtase, já entra com resveratrol, já entra com recursos para inibir essa aromatase. Aumento de risco, menor risco, queda de cabelos, efeitos colaterais, você tem como prevenir muita coisa. Mas é isso, é um exame caro, é um exame que nem todos os pacientes ainda podem fazer. E eu gosto de informar que existe. E a paciente decide se ela quer ou se ela pode fazer. Olha, temos essa possibilidade, existe a metabolômica, né? Depois eu fiz uma pós também de metabolômica. Então, a metabolômica é linda, maravilhosa, mas é um exame muito caro, difícil de ler, difícil de interpretar. Então, eu ofereço essa possibilidade de todos os exames genéticos
pré-TRH. A Fagron tem uma lista gigante de exames maravilhosos, né? Inclusive, os genéticos deles são ótimos, e eu sempre peço. Mas é aquela coisa, né? Eu ofereço para a paciente. Se ela puder, ótimo. Né? Assim, quando você começa a fazer uma medicina mais preventiva, a paciente vem te procurando para isso. Então, o perfil das minhas pacientes já é um perfil de paciente que já quer isso. Então, não tem mais nada para eu fazer, não. Elas perguntam, não tem mais um exame aí mais específico? Então, graças a Deus, o perfil de pacientes que eu tenho é um perfil de pacientes que hoje já buscam esse tipo de exame. Isso é uma coisa que a gente vai construindo, né? Então, com o tempo, elas já querem fazer. Então, é muito gostoso de fazer uma medicina preventiva de verdade, né? Mas eu sempre tento pedir, mas nem sempre não dá. Cidade grande, às vezes você tem mais oportunidade, né? Que nem o estroboloma, né? Uhum, a interferência nesse looping que o estradiol faz, que às vezes você tem uma dificuldade de acertar isso na paciente, né? Se não trata esse intestino, ela não vai para frente, não vai mesmo, né? Exatamente. Aí chega uma hora que eu falo do exame, eu falo que ele vai dar mais precisão e que a gente vai começar empiricamente, na tentativa e erro. Se a gente errar demais, aí eu falo, olha, chegou o momento que a gente agora precisa do exame. Daqui para frente, só com um exame mais específico. Só com microbioma, um estroboloma, um metabolômica, um ômica desses da vida. Então, eu aviso, olha, está chegando no limite, vamos precisar do exame. Às vezes não tem jeito. Às vezes só com um exame desse. Obesidade, então, tem uma hora que empaca ali e o negócio só vai sair com metabolômica. Entendeu? Obesidade, quando entra num platô, nada responde mais, aí a gente vai para metabolômica. Mas eu falo isso, né? Vamos por etapas, vamos tentando primeiro. Porque senão a gente também gasta todo o recurso da terapia no exame. Sim, é verdade. Infelizmente. Parabéns, Pri. Obrigada. Bom, duas colocações. A falta de conhecimento, para complementar uma fala sua, traz a ignorância. Não tem jeito, tá? Então, nós aqui que estamos um pouco à frente nessa questão do cuidar, sempre vamos ser malhados. Tá? Mas eu acho que cada um dentro da sua vai fazendo a diferença. Diga. Só um detalhe. A gente, muitas vezes, a medicina integrativa é vista como uma alternativa. Mas o nome já fala, né? É sobre integrar. Não é sobre excluir. Quando a gente vê alguém que excluir essa medicina, a gente já fica assim. Não é sobre excluir, é sobre integrar. As pacientes chegam lá às vezes, eu vim aqui, Priscila, para você arranjar uma solução para mim, porque eu não quero operar endometriose. E você faz esse monte de coisa aí, eu quero que você me resolva sem cirurgia. Cara, não tem como, você vai precisar de cirurgia. É sobre integrar e usar, cada coisa tem o seu lugar, não é sobre excluir. Quando a gente começa a excluir muito, existe grande chance da gente errar, né? É a curva de Gauss, sabe? É a curva de Gauss. Tem aquele aqui e tem o outro extremo, mas a maioria está no meio, né? Quando a gente exclui muito para um lado e para o outro, a gente corre risco de errar. Então, a integrativa é isso, sobre integrar, né? Que você falou. A gente integra saberes, integra o corpo com ele mesmo e integra a multidisciplinaridade, é integrar tudo, é integrar o corpo com ele mesmo, é integrar saberes, integrar profissionais. Isso é integrar de verdade. Mas não é isso que a gente vê às vezes, a gente vê divisão, infelizmente. Essa fala sua vem assim, compor algo que nós, do magistral, da farmácia magistral, passamos por muitos. Nós estamos há 36 anos, então, como eu disse para você, no meu início, não, há 15, 20 anos atrás, eu ia para os consultórios dos médicos, a levar a proposta da individualização, da personalização. E como era difícil, como a gente era, nossa, meu Deus, tinha profissionais que nos fechavam as portas. Então, é com grande prazer que a gente veja as nutricionistas crescendo tanto nesse conhecimento, os médicos, quantos, desde que seja o cardiologista, o ortopedista, qualquer que seja a especialidade, enxergar esse ponto da integralidade do nosso organismo. Né? Você tem que resolver, quebrou, tem que resolver, certo? Teve um acidente vascular, o neuro tem que estar ali. Tá? Coração parou, não tem que fazer, tem que acudir.
Então, tudo tem o seu lugar, tá bom? Então, é isso que eu vejo. Muito obrigada, doutora Priscila, de estar aqui conosco hoje, trazer os seus conhecimentos, a sua experiência, mais do que tudo, tá? Quero agradecer também a todos vocês que estão aqui. Vocês estão morrendo de fome, né, gente? A jantinha já vai estar sendo servida. Quero agradecer principalmente ao meu time da Farmavida, hoje representada aqui na Ariana, que é a nossa gerente geral, o Edilson, Yasmin e Jéssica, que estão dentro dos consultórios de vocês. Muito obrigada por vocês nos receber. Tá? Laboratório Pasteur, que está conosco. Você viu quantos exames, José Roberto? Tem um monte, hein? Você faz favor de fazer uns precisos camaradas, tá? Tá? Nesses bolômicas da vida, tá certo? Tá? Ah, tá bom. Olha lá, hein? Olha lá, nós não vamos esquecer dessas falas, tá? E o nosso Circuito do Conhecimento, semear mais um evento, mais um encontro, trazendo para vocês essa sementinha do conhecimento, para que a gente possa florescer e, principalmente, trazer, além do conhecimento, mas trazer a nossa competência, tá? Para cuidar daquele à nossa frente. E eu vou falar uma coisinha, os meninos tapem os ouvidos, dá licença. Se essa mulherada, eu coloco eu, tá? Não fez reposição hormonal e tá com esse gás, eu não quero nem saber, vocês que se cuidem, tá bom? Porque nós vamos atropelar, não é isso, meninas? Tá? Então, que pena que eu não fiz, mas estou tentando correr atrás, né? Quem sabe a gente fica um pouquinho melhor, tá? Então, um bom jantar para vocês. Hoje eu tenho um convidado muito especial, está sentado na última mesa, é o meu esposo, o Adilson, ele nunca me acompanha. Hoje eu falei para ele, você vai, e não vai cochilar. Eu deixei algumas pessoas ali falando assim, cutuque esse homem, que cochila. Tá? Obrigada, Adilson, por você estar junto comigo hoje, tá? E meu nome, e principalmente o nome da Ana, que ela não está aqui hoje porque ela está dodói. Eu agradeço imensamente vocês. A janta já vai estar servida. Aproveite, converse com o do lado, troque experiências do dia a dia. E um beijo no coração de vocês. Deixa eu só falar. Não esqueçam a Isabel, farmacêutica, a Fernanda, farmacêutica, Daniela, farmacêutica. Gente, eu também, certo? A Ana também. Só que a gente acaba se enrolando e não consegue atendê-los com precisão e rapidez. Mas estão ao dispor de vocês pelo canal técnico nosso. E é muito gostoso, doutora Priscila, quando tem essa comunicação. Porque hoje a gente vê muita proximidade de alguns profissionais, tanto da área médica quanto nutricionista, ou outros, os médicos veterinários também, nos procurando, porque é gostoso ver assim, a gente não sabe tudo, e nem nós, muito menos, mas conversando, tirando sugestões, inclusive dúvidas. Então, o farmacêutico é esse profissional. Então, conte conosco, tá? Da substância, dos medicamentos, de novo, a gente não entende tudo, porque é um arsenal gigante, mas nós podemos nos auxiliar vocês também. Então, conte sempre conosco. Boa janta. Obrigada de novo por estarem aqui. Um beijo.